Foi aqui que celebrei a minha primeira missa como pároco. Está a celebrar 20 anos aqui a ser o pároco da aldeia da Fonte Longa. O que é que o fez tornar padre? Essa é uma pergunta que fazem geralmente aos padres todos. Como é que alguém descobre que quer ser padre ou que vai ser padre? De facto, não existe um chamamento que se diga que uma carta, um telefonema, acaba por ser um sentimento que vai crescendo. Eu recordo-me em criança que eu já dizia que queria ser padre, as pessoas riam-se e isso ajudou-me também riam-se no sentido bom, de que era bom que sim e apoiavam-me e acabou por crescer por aí. E depois de ir para o seminário, vamos fazendo um caminho de descoberta também, mas sobretudo penso que o critério maior em todas as vocações é a felicidade. Se uma pessoa se sente feliz e eu penso que nestes 20 anos pode haver padres tão felizes como eu, mas não mais, mas tão felizes sim. E penso que essa é para mim a medida de que estou no sítio que Deus quis que eu estivesse. Quando foi nomeado para pároco de Fonte Longa, o que pensou? Fonte Longa. A Fonte Longa para mim é muito especial e por isso eu escolhi este dia para poder celebrar aqui. Primeiro foi a minha primeira paróquia, mas antes de Fonte Longa houve uma conversa com o bispo, D. António Montes, em que ele me perguntava para onde eu queria ir e para onde eu não queria ir. E recordo-me que saiu imediatamente do pensamento para Fonte Longa, nunca. Fonte Longa, Carrazeda, nunca. E ele perguntava, mas porquê? Havia um certo receio em relação ao que se ouvia. Eu sou de Abreiro, aqui pertinho. Abreiro tem uma expressão, quando quer despachar alguém, diz Carrazeda, não é? E Carrazeda também tem uma expressão que diz Abreiro. E então havia esta ligação. O D. António Montes disse-me, pronto, eu vou pensar, uns dias depois diz-me, vais para Fonte Longa. Eu tinha ouvido falar de Fonte Longa pouco tempo antes. O padre Fernando tinha falecido, o padre Fernando Antonioni, que esteve aqui muitos anos. Eu era diácono e o D. António, o senhor bispo, mandou que um dos diáconos, éramos dois, viesse aqui ao funeral do padre Fernando. E eu disse ao meu colega, o padre Vítor, olha, vai tu, que eu com Carrazeda prefiro não ir. E veio o padre Vítor, esteve aqui, que era diácono, e portanto, mal eu imaginava que depois viria para aqui. Quando soube que vinha para Fonte Longa, penso que foi a minha primeira provação, por assim dizer, no lema que eu escolhi também para a minha vida de padre. Nós escolhemos um lema, e o lema que eu escolhi como diácono e padre é envia-me para onde quiseres, manda-me para onde quiseres. E eu senti que esse era o meu primeiro desafio. Eu vim como diácono, primeiro, portanto, ainda que eu celebre 20 anos de pároco, eu estive aqui quase um ano como diácono antes, a servir a comunidade. Claro, fui logo à internet, ver onde é que ficava Fonte Longa, ver fotografias de Fonte Longa. Um dia à noite vim aqui às escondidas a Fonte Longa, porque nós não podíamos revelar nem dizer. E de facto eu lembro-me de vir por Belver, uma reta que há ali grande, de noite com árvores, inverno, e eu tive uma sensação de estar assim a entrar num mundo mágico, esquisito qualquer. Não consegui ver a igreja, percorri a aldeia toda, não vi a igreja, mas queria sempre a expectativa de vir com o coração aberto e ver o que ia dar. E estou aqui há 20 anos. As brincadeiras dele era tudo para levar a isso. Punha toalhas nos ombros, fazia as missas dele, fazia as brincadeiras dele, sempre, até na escola, aquelas redações que sempre fazem, que o quer ser quando for grande era padre. Nunca viu outra coisa que não fosse padre. Depois houve uma fase, quando ele já foi, portanto, fazer o 5º, 6º ano para Macedo, já não falava tanto em ser padre. Queria mais ser, era bombeiro e maquinista de comboios. E até que, pronto, voltou para Mirandela e aí ele um dia só me disse, mãe, vais comigo à régua que eu vou para o seminário. Foi ele que tratou de tudo, não precisou de ninguém, de conselhos, pronto, e assim foi. Eu fui com ele à régua, aos Piritanos, que foi o que nos apareceu aqui mais perto. E ele lá foi para os Piritanos para Braga, onde estudou. Acabou depois de subir formar a Bragança, que era o sonho dele, era vir para Bragança.
E assim foi, pronto, e lá conseguiu a ideia dele, o sonho dele. Conheci a Fonte Longa, nunca tinha ouvido falar na Fonte Longa. Olha, diz, vamos, queres ir lá comigo ver como é? E eu disse, vamos lá, meu filho, viemos aí um dia, lá deu a volta, ficou assim, pronto, está bem. Era o que ele queria, ele contou-nos que queria ser pároco de uma aldeia, não queria ir para uma vila, queria ir para uma aldeia. Exato, calhou-lhe uma aldeia. Exato, porque ele depois, como já conhecia a Fonte Longa de estar aqui como diácono, ele depois gostou e abraçou a ideia, acho que veio feliz para cá e aqui tem estado sempre. Ele elegeu Fonte Longa como a segunda terra dele, Fonte Longa para ele foi conhecendo, ele estudou muito a história da Carraseda. Mesmo a história ele ali no castelo, ele tem muito, ele estudou esta história da vila e sabe, e sente um bocado de orgulho até em estar aqui na Carraseda, que eu sei que sim. E agora até eu sinto que ele sente falta da buzina, das ambulâncias, é uma coisa que o faz feliz. E eu sempre também sempre o vi como bombeiro, que ele sempre quis ser bombeiro. Ele onde souber que estão a precisar dele, ele corre e vai lá. Havia um colega padre que dizia que na hora em que nós saímos deveria ser a hora em que estamos a entrar, porque há todo um conhecimento e depois não podemos esquecer que eu vim com 26 anos. Ora, 26 anos, trazemos sonhos, projetos, coisas que vêm da universidade, vamos fazer, vamos reformular, vamos renovar e depois encaramos com a realidade das coisas como elas são. E entre o sonho, o ideal e o possível, nós temos que fazer uma adaptação entre nós e a comunidade connosco. Mas vim entusiasmado, sobretudo, não com muito receio, mas entusiasmado e com um grande peso da responsabilidade que me ia ser confiada, mas penso que cada adaptação que falou ainda está a ser feita. A adaptação é a vida toda. Quais foram as maiores dificuldades que encontrou para pôr esta paróquia à imagem que idealizava como uma paróquia? Esse penso que é o grande desafio para nós padres, é de facto não querermos uma comunidade só à nossa imagem. E eu tento fazer sempre esse esforço de as pessoas são o que são e nós temos que nos adaptar uns aos outros, tendo sempre por base aquilo que é o princípio de uma paróquia, para que é que existe, para que é que serve, e depois sem muito rigor tentarmos chegar a uma adaptação. A dificuldade de facto é gerir pessoas, não é gerir bens, é gerir conflitos. E o padre sente muitas vezes que no meio dos conflitos é ele que está a tentar fazer pontes, consensos, e até aí o padre deve ser um exemplo também na comunidade de perdão, de reconciliação, de ultrapassar dificuldades e de conseguir descobrir em cada pessoa o melhor que ela tem, porque não há ninguém que seja só mau, não é? Há sempre coisas boas. E aí o padre também deve descobrir na comunidade os talentos, os jeitos e colocar tudo ao serviço de um só, da paróquia. E é uma pessoa que sempre foi reconhecida pela sua sabedoria, porque lê muito, estuda muito, ouve muito e depois tem muito para ensinar. Portanto, mas você precisa dos momentos para si. Onde é que é o seu cantinho? Onde é que se inspira? Como é que começa o seu dia? Eu geralmente adapto-me mais, o meu tempo especial nem é muito de dia, é mais de noite. Eu às vezes digo que sou uma espécie de morcego da noite. Eu deito-me sempre muito tarde, porque durante o dia, se alguém tiver a curiosidade de andar comigo um dia, vai ver que o dia é muito difícil encontrar tempo para parar, para ler, para escrever. Então, geralmente, quando eu chego a casa à noite, é o meu tempo em que eu estou mais sozinho, em que leio, em que escrevo e em que faço assim as preparações das coisas. Mas é importante a oração sempre, uma oração que é uma certa introspeção, relação com Deus, para não perdermos o fio, porque aqui o centro não é o Padre, o centro é Jesus, e o Padre aqui se corta a ligação com Ele, torna-se uma espécie de trabalhador liberal, que faz montar a sua banca, vende as suas coisas, e não é isso que se pretende da vida de um Padre, mas que o Padre seja a presença de Jesus. Quando se fala da nossa primeira missa, quando eu fui nomeado pároco, foi aqui que celebrei a minha primeira missa como pároco. E por coincidência,
as pessoas talvez não saibam, mas um padre, quando é ordenado, dia 2 de maio fui ordenado padre, depois durante 3 dias nós temos de celebrar missa acompanhados com mais padres, sobretudo para se ver se fazemos bem, se há alguma falha. E a primeira missa que eu presidi sozinho foi precisamente no dia 3 de maio, no dia seguinte, e foi em Samões, na comunidade de Samões, em que estava o pároco da altura, o Sr. Padre Belmiro, mais alguns amigos, e estava o arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, que na altura era padre, foi meu diretor espiritual, e lá celebrei a primeira missa. E depois, durante esses dias, fui variando por vários locais, até que a primeira missa pública, chama-se assim a Missa Nova, foi na minha aldeia, em Abreiro, no dia 9 de maio. Mas este altar tem sempre este significado de voltar aos inícios, voltar à origem, e para mim é sempre inspirador o altar aqui de Fontelonga. Alguns anos após ter dado entrada aqui na paróquia da Fontelonga, chega a oportunidade de ir para Carrazeda. É verdade. Eu quando vim para Carrazeda, para o Conselho, eu vim nomeado como diácono, depois pároco, portanto faz 20 anos de pároco aqui. Fontelonga, Belver, Zedes, Lavandeira, Celores, Seixo e Beira Grande, portanto eram as paróquias que eu tinha. Entretanto, devido a vários condicionamentos de sacerdotes que foram sendo transferidos, fui aumentando o número de paróquias e tive mesmo um ano em que fui pároco sozinho do Conselho inteiro em que estive aqui. A Carrazeda, eu tenho dito às pessoas de Carrazeda que nunca foi um sonho meu ser pároco de Carrazeda, eu sempre quis ser pároco da aldeia, nunca fiz nada para ser pároco de Carrazeda, e por isso eu recordo-me, e se me permite só contar este pequenino exemplo, no Pinhal do Norte, o Sr. D. António Montes foi lá apresentar-me como pároco lá. E ele disse, bom, o Sr. Padre Humberto vai ter que ficar com mais algumas paróquias, e eu recordo-me que na saudação que lhe fiz, eu disse-lhe, Senhor Bispo, diante da comunidade que está aqui, pergunto-lhe 2 coisas. Diga-me se algum dia lhe pedi alguma coisa ou se algum dia lhe neguei alguma coisa. E ele disse-me, não. E eu disse, pronto, então a partir de agora a minha regra de vida também será essa. Eu nunca lhe vou pedir e nunca lhe vou recusar nada que tenha a ver com a vida de pároco. E foi nesse contexto que surgiu a necessidade de prover o pároco da vila. E no fundo fui nomeado eu, não que eu tenha feito por isso, eu tenho dito até às pessoas da vila que a vila tem sido um grande desafio, sobretudo na questão religiosa, na questão humana, na questão do sentido de pertença à comunidade, que a Carrazeda, sendo o maior centro populacional do Concelho, precisa ainda de crescer muito na ligação à paróquia, à comunidade. O que é que ainda lhe falta fazer? Bom, a nível pessoal, eu nunca quis nada mais do que aquilo que sou, ser padre. E por isso, o grande objetivo da minha vida, que penso que é o objetivo da vida de toda a gente, é ser feliz e é corresponder à vontade de Deus para mim, para a minha vida. E sendo feliz, sinto que estou a corresponder. A nível, diríamos, profissional, a nível de pároco, o grande desafio que eu tenho pela frente, e talvez seja uma mágoa que eu trago que me diz que ainda não consegui fazê-lo, é de facto conseguir unir mais as pessoas, criar essa tal fraternidade, cristãos conscientes, amigos que se ajudam, que caminham juntos, e é uma mensagem que tem sido um bocado difícil de passar. Nós ainda somos muito impulsivos, há muitos cristãos que não falam uns com os outros, que têm conflitos, que têm guerras entre eles, e de facto essa é uma mágoa que eu transporto comigo e que me diz que eu se calhar não estou a passar bem a mensagem, mas se há um desafio, uma meta que eu tenho, é sobretudo essa, fazer com que cada vez mais a mensagem de Jesus possa estar no cotidiano, no dia-a-dia das pessoas. De resto, a nível de património, já fizemos muito, as igrejas estão praticamente todas reconstruídas, restauradas, mas, como eu digo, se não conseguirmos reerguer a comunidade humana, também de pouco nos adianta estar a gastar recursos a reerguer a comunidade material.
se é um objetivo, para mim, é esse. É, como dizia São João Batista, que Jesus seja cada vez mais na vida dos cristãos e que nós, como pessoas individuais, sejamos cada vez menos. Como é que começa o seu dia? O meu dia começa, claro, para lá da higiene habitual que qualquer pessoa faz. Nós, os religiosos, os padres e os consagrados, temos a obrigação da oração, que mais do que obrigação é uma necessidade. E no fundo agradecer a Deus mais um dia, mais uma oportunidade. Começa com a oração, começa por olhar para a agenda, onde vou, e colocar-me sempre uma pergunta que é: hoje qual é a mensagem positiva que eu posso levar às paróquias onde vou? Ou seja, para mim não é mais uma missa, 5 missas, 4 missas, é em cada uma o que é que eu hoje posso deixar de bom, de positivo a quem me vai ouvir. E faço essa preparação lendo, consultando, mas também olhando à realidade de cada paróquia onde eu vou. Por isso é que às vezes de uma paróquia para outra não digo a mesma coisa. É importante que as pessoas daquela terra, daquela realidade, ouçam algo de bom para a sua vida, para o seu dia-a-dia. Visto que o Sr. Bispo incumbe os párocos de serem presidentes das instituições, que desafios têm encontrado? As instituições hoje, sobretudo a GPSS, é um grande desafio, sobretudo para nós, aqui na nossa região, onde a população idosa vai aumentando, as instituições praticamente todas se debatem com problemas de financiamento, económicos, etc. Mas encontrei, sobretudo aqui em Fontelonga, a instituição mais antiga do Concelho, que foi começada pelo Sr. Padre Fernando, mas de uma forma muito bonita, diria até poética. Foi necessário uma sopa, depois foi necessário alguém ficar a dormir, depois foi aumentando, fruto de doações. E ainda hoje há muita gente aqui na Fontelonga que acartou cimento e tijolos com as suas mãos para construir esta instituição. É difícil, sim, hoje, sobretudo o Estado, não reconhecer o serviço que nós fazemos. O financiamento é cada vez menor, o custo de vida é cada vez maior, e essa é a grande dificuldade porque as instituições passam. É sobretudo uma questão económica, porque a nível humano, a nível de serviço, faz-se bem e o melhor que se pode. Como pároco e representante de Deus, diga-nos como deveríamos viver em comunidade para sermos mais felizes, para existir mais ajuda ao próximo. Essa é a pergunta mais fácil de responder. Portanto, quem é cristão é discípulo de Cristo, não é? De Jesus. E, portanto, basta ver como Jesus fez, o que disse, e viver como Ele. Às vezes, quando me vêm dizer com queixas, Sr. Padre, mas disseram isto, eu digo sempre, basta ver a vida de Jesus, as incompreensões, as rejeições, tudo isso esteve presente na vida dele e, portanto, ao cristão não se pede nem mais nem menos do que seja como Jesus, outro Jesus, e por isso, se conseguíssemos viver mais o perdão, a compreensão, quando julgamos, pensar que a nossa vida, às vezes, vista ao espelho, não é muito melhor do que aqueles que criticamos, nós sentíamos-nos parte de um todo e acho que esse é o grande desafio que temos ainda pela frente, é crescermos na fraternidade, na amizade, que é o melhor sinal que podemos dar hoje do cristianismo. Qual a sua opinião acerca dos temas atuais que a Igreja tem sido alvo de crítica? Os temas são muitos e feios e maus. A nível da crítica, a Igreja sempre foi criticada. O problema é quando a Igreja é criticada com razão, porque quando a crítica é sem razão, nós ultrapassamos isso facilmente. Agora, ultimamente, temos sido assim bombardeados por coisas más, notícias que nunca deveriam ter acontecido. E por isso a minha opinião não pode ser diferente da opinião oficial. É necessário, primeiro, um reconhecimento, depois, na medida do possível, a prevenção para que não voltem a acontecer essas coisas. Só o facto de se falarem das coisas, de serem trazidas à luz do dia, de não serem varridas para debaixo do tapete, escondidas, acho que é um bom passo, uma boa ajuda para evitar que no futuro possam voltar a criticar-nos por inoperância ou por inação. De resto, há um texto no Evangelho que foi lido este domingo em que Jesus diz que de vez em quando é necessário podar a árvore para que ela dê fruto.
E estas coisas que vão acontecendo, eu vejo-as como a poda de Deus. Deus vai podando aquilo que está a mais para que no fundo fique o essencial e nos foquemos só no essencial. A Dona Hilda é aqui natural da Fonte Longa, tem 86 anos e é zeladora desta igreja. Não me lembro da chegada dele, porque eu não estava cá, estava na França nessa altura, mas logo que cheguei, falei com ele. Conheci-o nessa altura, mas na chegada mesmo não estava cá. Quer dizer, a gente fica sempre na expectativa da mudança, como é que vai ser, porque o Padre Fernando esteve cá há 40 anos, e de maneira que a gente estava, quer dizer, ele, para mim, por exemplo, era como que fosse um pai. 20 anos depois, do Padre Humberto, ele também foi, quer dizer, ele foi sempre uma simpatia e a gente habituou-se logo a ele e, quer dizer, eu comecei a gostar mesmo muito dele, sobretudo das homilias, porque o Sr. Padre Fernando era muito bom, mas não tinha dom de palavra. E então este foi logo muito diferente. Portanto, as homilias seduziram-me logo para na maneira de lidar com o Padre Humberto. Eu cuido dos altares, quer dizer, desde que veio o Padre Fernando, comecei logo a ser catequista, fiz 50 anos de catequista e comecei logo a trabalhar em coisas, e não destes dias, ali à procura, numa caixa velha, que estão lá assim coisas velhas, à procura de uma coisa, encontrei um trabalho meu que eu me admirei de ter feito aquilo, porque embora eu agora faça coisas bonitas, mas não é nada com a perfeição que fazia nesse tempo. Aquilo levava muito tempo, mas quer dizer, o padre Fernando tinha uma irmã que começou a ser muito minha amiga, e então comecei também logo a fazer visitas ao Santíssimo Sacramento, e pronto, ele começou por me seduzir, só para isto mesmo, e desde essa altura eu tenho gasto muito tempo a fazer coisinhas para a igreja, a trabalhar aqui, e é aqui que até que me sinto bem. De há 20 anos a esta parte, o padre passa por várias etapas. Em que etapa está neste momento e até onde poderá ir? Bom, as etapas, nós temos o diaconado, portanto eu vim como diácono aqui para Fonte Longa em setembro do ano 2003 e fui ordenado sacerdote em 2004, maio. Depois de padre, é verdade que há quem veja isto como carreira, ir subindo, depois imagina-se bispo, sonha ser cardeal. No meu caso, como já referi há pouco, eu sou aquilo que sempre quis ser, padre só. Portanto, não aspiro a nada mais, não sonho com nada mais. Dentro da missão de padre e numa diocese, a diocese atribui-nos depois serviços em que somos eleitos pelos colegas ou escolhidos pelo bispo, e neste momento eu sou arcipreste de Moncorvo, o arciprestado de Moncorvo, que não tem a ver com Torre de Moncorvo, a vila. Portanto, é o nome Moncorvo, do antigo vicariato de Moncorvo, em que são 5 concelhos, portanto, Carrazeda, Freixo de Espada à Cinta, Moncorvo, Alfândega da Fé e Vila Flor, em que estes 5 concelhos formam um arciprestado, que tem um arcipreste que é uma espécie de responsável, representante do bispo nesse território, para coordenar a pastoral, coordenar com os sacerdotes. Agora, isto não é promoção, é trabalho, não é? E, portanto, na Igreja, para nós o poder tem outro nome, é serviço e não é a busca de poder só pelo poder. E, portanto, a nível de carreira, estou no patamar de padre e, no fundo, penso que é aquilo que eu quero ser. Tenho uma agenda preenchida e faço sempre por ter. Eu penso muitas vezes que um tempo em que nós não estamos a fazer nada é um tempo desperdiçado, ainda que me saia muitas vezes do corpo e até da saúde, porque o descanso é necessário, as férias são necessárias, mas eu sinto que é importante e a grande parte do trabalho do padre, do pároco, é um trabalho que as pessoas não veem. Seria interessante um dia até perceberem, o padre é curador do património, é administrador do cartório, tem os registros, portanto, grande parte do nosso trabalho é a nível de documentação, de registro, de arquivo, de tratar com os bancos, com as finanças, com a conservatória, com a diocese. Há todo um trabalho no escondimento que às vezes quando dizemos, bom, o Sr. Padre celebrou 2 missas hoje e não fez mais nada. Não,
Há todo um trabalho que não se vê e que nós fazemos e que nos absorve também muito tempo. Mas, no fundo, para o que nós queremos, para o que gostamos, há sempre tempo. O que é que poderia ser feito para agilizar o processo? Bom, aqui no nosso concelho nós fomos pioneiros, se eu estou aqui há 20 anos, pelo menos há 19, que já temos um sistema informático em que todos os registros paroquiais já são informatizados, as famílias, as pessoas, de tudo o que tem a ver com a vida sacramental, mas depois é verdade que grande parte da nossa população não acompanha ainda. Portanto, ainda há muita gente que não tem e-mail, que não tem computador, que não tem internet, mas penso que temos feito um trabalho interessante aqui. Cada paróquia já tem um grupo do WhatsApp, por exemplo, em que sabe sempre quando vai haver missa, por quem é missa. Todos os dias as pessoas recebem uma mensagem com a agenda da unidade pastoral. Eu penso que nisso estamos muito à frente. Agora, agilizar, há coisas que têm que ser mesmo feitas, não há outra maneira. Ter leigos envolvidos, sim, seria bom, mas depois há sempre a assinatura do padre e depois falta sempre qualquer coisa que um leigo não está bem preparado para entender, o processo do matrimónio, do batismo, e, portanto, acaba por estar sempre o padre também. Há 20 anos a celebrar matrimónios, como é que faz uma evolução do casamento em si? Eu vejo o matrimónio hoje e posso fazer esta leitura de 20 anos para cá, sobretudo hoje, em que eu estou a assistir ao matrimónio, diria, dos meus primeiros jovens, daqueles que eu conhecia há 20 anos, quando eu vim para cá, e que agora estão a casar, estão a batizar os seus filhos. Não concordo muito que se diga que o matrimónio está em crise, porque o matrimónio vai-se celebrando. Penso que há uma consciência diferente. As pessoas estão a casar mais tarde, depois de uma certa experiência de vida em comum. No dia do batizado dos filhos, casam, por exemplo, mas penso que era importante ainda desmistificar o matrimónio, no sentido de que eu pessoalmente não vejo dificuldade. Se eu amo uma pessoa e se eu quero estar com ela para sempre, não sei porque é que eu hei de levantar questões em casar-me com ela. Portanto, acho que é o caminho mais lógico. Se me dizem, não sei, vou casar para depois nos divorciarmos, então, sai essa dúvida, então não casem, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.